Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e segundo vídeo de hoje, porque o Fluminense é sua segunda contratação confirmada. Enfim, novela acaba entre Fluminense, Atlético Mineiro e Guilherme Arana, e Guilherme Arana é a segunda contratação do Fluminense. Lateral esquerdo chega no Rio de Janeiro amanhã para fazer exames, tá bom? Além disso, a gente vai falar sobre Savarino, atualizações ali, o Botafogo quer envolver o Wallace Davi pelo Savarino, e também a gente vai falar sobre o empréstimo ali, confirmado o empréstimo de Kaique Almeida para o Remo para jogar a primeira divisão esse ano lá no Clube do Pará, tá bom? Vamos rodar a vinheta e tem muita coisa pra gente falar, porque, enfim, o Fluminense contrata o segundo nome. Não é o nosso camisa 9 ainda, mas é uma boa contratação. Vou falar disso com calma logo após a vinheta. Antes de começar, eu vou pedir para você aquele favorzinho de deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda muito o nosso trabalho, tá? Tem vídeo todos os dias aqui sobre o Fluminense no canal Gol de Barriga, além de live, todo dia ali na hora do almoço, de segunda a sexta, mais ou menos, a gente faz uma live. Teve hoje, aliás, quem quiser voltar para assistir, a gente fez um planejamento ali, né, previsões, eu diria, para a temporada, né? Quem a gente acha que vai ser campeão carioca, em qual colocação acaba o Brasileirão, se a gente acha que vai ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Então assiste lá, eu e o Lucas trocando essa ideia. Vamos começar falando sobre Savarino e o Wallace Davi, porque temos novidade, né? O Botafogo pede o Wallace Davi e dinheiro para liberar o Savarino ao Fluminense, né? A matéria do GE diz que o Botafogo pediu o Wallace Davi, o jovem volante do Fluminense, como condição pela liberação de Savarino, além de uma compensação financeira. Essa parte é importante, tá? O meia venezuelano recentemente foi alvo de uma sondagem que interessa ao Fluminense. Vamos lá. Primeira coisa que é confirmado, realmente o Fluminense sondou ali o Savarino, o Fluminense é do interesse do Fluminense ter o Savarino para a próxima temporada, para essa temporada no caso, né? E agora essa informação que o Botafogo está pedindo o Wallace Davi mais dinheiro. Nenhuma apuração até agora tem sobre qual seria esse valor. E aí, cara, teve vários debates. A gente estava eu estava ao vivo na live do Jornada ali, no Jornada do Almoço, falando na hora que sai essa matéria no GE. E assim, vou ser bem sincero, eu acho que se fosse uma troca entre Savarino e o Wallace Davi, uma promessa da base, um volante que é promessa, eu confesso que eu acho que teria debate, tá? Porque o Savarino é uma realidade, é um jogador de 29 anos, foi importante para o Atlético Mineiro em 2021, foi muito importante para o Botafogo em 2024 na conquista da Libertadores do Brasileirão, e é uma realidade do futebol brasileiro o Savarino. E a gente estaria trocando por uma aposta que é o Wallace Davi. Uma aposta que tem um histórico bom na base. Eu fui rever os melhores momentos do Wallace Davi e confesso que, assim, deu até vontade de mudar de ideia no sentido se eu trocaria ou não, porque realmente ele tem ele sabe tratar a bola, o Wallace Davi, né? Mas vale lembrar também questão do Fluminense, né? O Fluminense hoje tem Martinelli, tem Hércules, tem Nonato, tem Bernal, tem até o Lima, né? Tem muita gente ali nessa volância para ele ter espaço. Fui olhar a temporada do Wallace Davi, o Wallace Davi tem 21 jogos e 4 gols nessa temporada com 18 anos jogando no Sub-20, né? São 2 gols no Campeonato Carioca, numa goleada do Fluminense em cima do Madureira de 3-0, e 2 gols no Campeonato Brasileiro, isso tudo em maio e junho, tá, gente? Ele fez um gol contra o Bahia e um gol contra o Grêmio pelo Brasileirão Sub-20. Confesso ali, né, porque a galera entrou numa de comparar com o André, até porque envolve o Botafogo também, né, comparar com o André, e teve gente rebatendo, comparando com o Metinho. Eu acho que, assim, é muito difícil, porque não é todo jogador. Quantos Andrés a gente já revelou? Não é tão simples assim. O André seria um dos maiores absurdos que a gente teria feito se ele tivesse sido realmente emprestado ao CRB ou ao Botafogo. Graças a Deus e a Hudson, e a quem você quiser acreditar aí que isso não aconteceu e deu tudo certo. Mas também tem a venda do Metinho, que a gente tinha muita expectativa, até virou jogador, né? Já rodou em 4 times, está no Basel agora da Suíça. Basel é da Suíça, né? Se eu estiver errado também não vai mudar muita coisa, não. Mas não está num grande time ali, ainda tem 22 anos, mas a venda acabou parecendo ser boa para o Fluminense. Eu, sendo bem sincero, a minha opinião é com dinheiro não, tá? Se esse debate fosse 0-0, me dá o Savarino aí que eu te entrego o Wallace Davi, eu acho que abriria para um debate. Tem gente que ia querer a certeza do Savarino, tem gente que ia querer segurar a aposta do Wallace Davi. Confesso que dos dois lados teria reclamação, tá? Quando você para ver as postagens do Botafogo, a gente precisa lembrar, o Savarino é um ídolo do Botafogo, o torcedor do Botafogo está desesperado, já ficou desesperado em perder o Marlon Freitas para o Palmeiras, que disputou recentemente ali, teve muita rivalidade com o Botafogo pelo Brasileirão de 23 e 24, e agora está mais desesperado ainda com a possibilidade de perder um ídolo
para jogar no Fluminense. Isso faz muita diferença também. Agora, que tara é essa na diretoria do Botafogo em cima do Wallace Davi também é uma loucura, porque ele já foi envolvido ali no caso Marlon Freitas. Resumindo, a minha opinião é, se tiver que colocar dinheiro na mesa, para mim não é para discutir, eu não faria, tá? Para mim, o Fluminense, 7 milhões de Savarino, que foi o valor que o Botafogo aceitou em agosto para vender o Savarino para o clube da Turquia e da Arábia, eu pagaria 7 milhões. Eu gostaria muito de ver o Savarino usando a camisa do Fluminense. Eu acho que tanto pelo jogador e como pela posição que falta. Eu acho que seria essencial para ser o outro ponto ali. O Canóbio de um lado, o Savarino de outro, e ali na frente um 9, que a gente precisa que comece a pipocar o nome de um 9 em Laranjeiras também, né? Porque é importante. Agora, colocando dinheiro, não, e se tiver que meio a meio seria debate. Mas não existe, tá? Só para avisar, isso é um debate hipotético do 0-0, porque não existiu essa conversa. O Botafogo quer dinheiro a princípio do Savarino, e aí eu acho loucura a gente dar uma aposta da base e ainda dar dinheiro para trazer o Savarino. Essa é a minha opinião, quero a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Agora a gente vai falar de uma outra situação que é o segundo jogador que o Fluminense fecha para a temporada. Fechamos com o Gêmeos e agora a gente vai falar sobre a contratação do lateral esquerdo, que enfim acabou essa novela envolvendo Fluminense, Arana e Atlético Mineiro. Vamos falar dele agora. Vamos à atualização da novela, eu acho que final da novela, final feliz, pelo menos na minha opinião como torcedor. Gosto, o Fluminense acerta a contratação de Guilherme Arana do Atlético Mineiro, tá? O Fluminense acertou a contratação lateral esquerdo do Guilherme Arana, do Galo, o staff do jogador e o clube venceram o último empecilho, né? A confusão que tinha entre eles ali, e ele é aguardado no Rio de Janeiro amanhã, no sábado, dia 3, para fazer exames e assinar o contrato, que terá duração de 4 anos. O valor envolve em torno de 5 milhões de euros e eu acho uma contratação acertadíssima, tá? Pensando no jogador, pensando no valor, pensando na idade. A gente está trazendo um lateral esquerdo de 28 anos, um contrato de 4 anos. A gente tem ali uma estabilidade que o René entrega pra gente, que é muito importante, até porque o Arana pode oscilar, apesar de assim, a média do Arana é muito boa. Eu estava em live com o Lucas, né? Que eu falei para vocês assistirem essa live lá, que tá bem legal. E a gente estava dando uma olhada nos números e, gente, é surreal. Se a gente for comparar, vamos lá, a gente concorda, todos concordamos, você pode criticar o ano de 24 dele foi ruim, a lesão capilar dele, aquela loucura do implante ali de cabelo que ele fez, mas o Samuel Xavier é um bom lateral do Fluminense. Ele foi um dos melhores laterais do Brasileirão 22, 23 e 25. Então é um bom lateral direito. Se a gente for comparar, porque dá pelo tempo de casa, né? O Arana tem 271 jogos pelo Galo e o Samuel Xavier tem 248 jogos pelo Fluminense, né? Está falando ali de 22 jogos de diferença, 23 jogos de diferença. É uma diferença pequena. O Arana fez 23 gols pelo Atlético Mineiro. O Samuel Xavier fez 13 gols pelo Fluminense. E a gente já considera ele um lateral artilheiro. Fez 7 gols nessa temporada. É um lateral artilheiro. Assistências, o Arana nesse período tem 37 assistências. Samuel Xavier tem 13 assistências. É um total de participações de gol. O Arana em 270 jogos, ele participa de 60 gols. São 37 assistências e 23 gols. É coisa demais, é quase um ponta jogando ali. E gosto muito disso porque o René não entrega isso. O René entrega muito mais solidez defensiva. Apesar das paçocadas que no Fluminense não aconteceu muito, pra gente ser honesto, né? Então, confesso que me impressionou a diferença desses números, tá? Foram 26 participações de gols do Samuel Xavier e 60, mais que o dobro de participações de gols do Arana, né? A gente está falando que a cada 4, 5 jogos pelo Atlético Mineiro, o Arana, como lateral, ou deu uma assistência ou fez um gol. Então, realmente, são números que impressionam muito. Acho, até agora, as duas contratações que o Fluminense fez, Gêmeos na zaga e o Arana na esquerda, acho duas ótimas contratações com necessidade para o que a gente estava precisando no elenco, contratações que fazem sentido, contratações dentro de um preço de mercado. Até agora eu não posso reclamar. O que eu posso reclamar? Que a gente precisa de um camisa 9, precisa de um zagueiro. O Savarino seria muito legal, eu quero ver o Savarino jogar a camisa do Fluminense, mas a gente precisa de um 9 urgente. Não dá para dia 8, hoje estão se apresentando os atletas que vão começar o Carioca, o time B do Fluminense, o time alternativo, como você quiser chamar. Dia 8 é para se apresentar com centroavante. Não dá para a diretoria errar igual errou 2025, tá? Vamos falar agora sobre, só para fechar aqui o vídeo, falar sobre Kaique Almeida.
E para fechar o vídeo, rapidinho, só falar que o Fluminense acertou o novo empréstimo do zagueiro Kaique Almeida ao Remo, tá? Após todo o imbróglio que teve ali envolvendo Mirassol, Fluminense, o Fluminense negociou com o Mirassol o empréstimo do Kaique Almeida, mas outra parte dos empresários, tem informação do Gabriel Amaral, né, do Jornada, porque tá perdido aqui. Outra informação que outra parte dos empresários dele já tinham negociado com o Remo, e aí o Remo igualou o salário do Mirassol e ele foi para lá. O zagueiro revelado em Xerém, Kaique Almeida, jogará no Remo por mais uma temporada, ou seja, emprestou o jogador até o final, até o contrato até dia 31 de dezembro deste ano, com opção de compra ao fim do vínculo. Ou seja, o Kaique Almeida fazendo um grande ano no Remo, o Remo tem oportunidade, tem um valor fixado lá para comprar o Kaique Almeida. Sinceramente, eu não tenho muita esperança por tudo que envolveu a história Kaique Almeida, né? Já falei isso algumas vezes dele ir para o Watford por €1 milhão, o Watford devolver ele. É tudo muito estranho, essa situação do Kaique Almeida. A gente não sabe o motivo, porque era um moleque que a gente tinha muita expectativa, mas enfim, que faça um grande ano no Remo e o Fluminense consiga concretizar essa venda, ou pelo menos voltar para cá, mas fico na torcida para que dê certo, porque já era o jogador que eu tinha perdido, apesar desse €1 milhão ali que no meio do futebol não é nada, né? O Gêmeos foi 4, o Arana foi 5, mas confesso que fico na torcida para fazer um bom campeonato brasileiro pelo Remo, tá bom? De resto, galera, deixa o like, se inscreve no canal. O segundo vídeo aqui já hoje. Vai ter outro vídeo hoje? Não sei, se aparecer que o Fluminense fechou com o Hulk, por exemplo, eu faço outro vídeo aqui, mas confesso que a princípio deve ter mais um vídeo amanhã. Vídeo todo dia, então ajuda a gente aqui, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda muito. Tamo junto, até a próxima. Quero ver o comentário de vocês sobre o Savarino e o Wallace Davi, e também sobre os números do Guilherme Arana, se impressionaram vocês também, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.